Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ladies and gentlemen. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso Despertando das Ilusões Fabricadas. Vamos sem a vinheta, né? Sem a vinheta de abertura. Vamos falar sobre o burro, o medíocre, o obsoleto e o extraordinário. Mas o que eu quero dizer com esse tema, especificamente esse tema, né? O burro, o medíocre, o obsoleto e o extraordinário. Vamos falar primeiramente do obsoleto, né? Baseado naquele filme, naquele episódio da série O Homem Obsoleto, né? Do Twilight Zone, né? Além da Imaginação, da segunda temporada do Além da Imaginação, dos anos 50, 60. Inclusive aquele ator que faz o Pinguim, do Batman de 1960, foi quem fez o personagem desse episódio, né? O personagem Holdsworth, né? Que era um bibliotecário que se viu numa situação tão pego de surpresa, né? Que ele se tornaria um funcionário, né, bibliotecário, se tornaria descartável para um novo mundo, uma nova ordem, né, de coisas, né? Uma nova ordem de mercado, né? Vamos abordar um pouco, né, sobre retratar um pouco desse tema aqui, né, no blog aqui que eu encontrei, né, sobre sociologia e direito, né, que fala por um trabalho realmente digno, né? Hoje em dia estamos atravessando um período da história da humanidade em que vemos acontecimentos que impactam no nosso dia a dia, né? Estão impactando profundamente na escala de trabalho, no CLT, né? Agora não é mais 6x1, é 4x3, né? A pessoa pode escolher se é 5x2, 7x1, né? Mas aí já vai sendo cozinhado, né? E um travesti em Brasília, né? Foi lá, assinou e declarou, né, lá em púlpito, que essa seria uma nova lei agora trabalhista, da escala 4x3, né? Do fim da escala 6x1. Mas será que ela tirou isso da cabeça dele, desse travesti em Brasília? O Erika Hilton, na verdade? Tentei encontrar o nome de batismo dele, não consegui encontrar na internet, né? Muito interessante, né? Vai ver, deve ter sido deletado, né? Bom, eu andei pesquisando a respeito desse tal Erika Hilton, né? Que era uma militante negro, travesti negro, né? Lá da periferia de Emiliano Matarazzo, Francisco Matarazzo, uma coisa assim, na zona leste de São Paulo, que fez um cursinho vestibular na Universidade aí do Brasil, em São Paulo, se não me engano, e se transformando num militante da noite pro dia, né? E desde aí então recebeu talvez convites, né, ou propostas, né, para se tornar senador em Brasília e então hoje alcançar o cargo, né, né, privilegiado de ser deputado em Brasília, não é verdade? Pois bem, e desde quando um deputado decide alguma coisa, decide os rumos, né, especialmente um travesti negro em Brasília, né, decidindo como seria o rumo de nossas vidas? Uma pessoa que não vive de CLT e não vive da escala 6x1. Na verdade? Isso na realidade, um pé, né? É um pé na agenda 2030, né? Para a substituição de humanos, né, pelas máquinas, pela tecnologia, pela inteligência artificial no futuro próximo, né? Mesmo que não seja agora, não é verdade? Então vamos falar aqui, né, sobre um trabalho realmente digno, né? Aqui fala aqui um decreto de lei, né? Uma matéria aqui de 31 de maio de 2024, né, sexta-feira. Desde a criação do decreto de lei 5.452, 1º de maio de 1943, houve um grande avanço nas relações trabalhistas no Brasil, que é marcado pelos direitos, deveres de empregados e empregadores, não é verdade? Como, por exemplo, uma jornada de trabalho, férias, aviso prévio, remuneração e rescisão de contrato. E aqui vem listando, olha só. Deixa eu passar aqui. E aqui a gente vai vasculhar, né, o que significa aqui, ó, sobre o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, né, e a substituição. Eu vou até relacionar aqui com, né, aquele filme, o episódio do Além da Imaginação, né, sobre aquele personagem bibliotecário. Agora,
vamos relacionar ao burro. Quem seria o burro? Né? Os considerados burros, né? Os incultos, na verdade, né? Na verdade, num termo mais... pode-se usar um pouco mais, com mais elegância, né? Os incultos, né? Um pouco mais de finesse e refinamento. Né? Aqueles que são os burros, né? São aqueles que não conseguem discernir e distinguir, né? As coisas, né? Que já são... Tem uma pessoa... São pessoas do povo, da população em comum, do andar de baixo em geral, que não tem uma capacidade cognitiva para discernir as coisas, né? Ou fazer a distinção das coisas, na verdade. Haja vista o nosso ensino no Brasil, como é que é, né? Hoje em dia, tudo é carnaval, corrupção, futebol, reality shows. Na verdade, estamos vendo isso acontecer. Então, os burros, hoje em dia, os incultos, né, que na verdade não se importam de adquirir nenhum tipo de conhecimento, né? Na verdade, vivemos uma sociedade de imediatismo, né? Extremamente consumista e materialista desde sempre. Porque tudo isso vem oriundo de uma cultura americanizada, né? Plastificada nos Estados Unidos, né? Em que você deve ser classificado de um ou outro, né? Ou um loser, ou um winner, um perdedor ou um vencedor, não é mesmo? Então, como também tudo vem plastificado nos Estados Unidos, né, com a cultura do Halloween, né, as festas do Halloween, né? Então nós vemos aí um cenário muito interessante, não é verdade? Agora, relacionado também ao medíocre, né? As pessoas medíocres, medianas, né, que não têm uma capacidade que não têm perspectivas na vida, na verdade, se deixam ser empurradas pelas marés dos problemas, né? Pelas circunstâncias da vida, na verdade. Né? São pessoas passivas, né? Que deixam ser levadas pelas circunstâncias, né? E serem manipuláveis, né? Serem manipuladas pelas circunstâncias, pelas palavras, né? Daqueles que ditam as normas e as leis da sociedade, pelas instituições, os governos, na verdade, em que se veem, né? Menosprezadas, desprezadas pelas instituições, excluídas, na verdade, deixadas ao léu, não são ouvidas, não têm voz na sociedade. Na verdade, são pessoas que não nasceram para serem líderes de suas próprias vidas, mas sim obedecer às normas, serem apenas obedientes aos desmandos e dítames de uma sociedade capitalista, né? Tecnocrática, né? De um novo globalismo, né? Os ismos, né? Que estamos testemunhando na história hoje, né? Já o extraordinário, quem são os extraordinários de hoje? Os extraordinários são os artistas, né? Aqueles que recebem a Lei Rouanet, por exemplo, que são os artistas milionários, bilionários, atores e atrizes famosas, né? Os soberanos de nossos tempos. Enquanto na fraudemia de 2020 estávamos nas nossas casas amargando, né, a perda dos nossos empregos, do nosso dinheiro, a quebra da indústria, a quebra do mercado, das empresas pequenas, né? Muitos artistas e influenciadores estavam ganhando bilhões, né, das leis aí, de uma lei que foi até vigorada aí no Brasil, né? Que eu não me recordo o nome agora, acho que foi mencionado até no Mundo Polarizado, um canal do Mundo Polarizado, do Olímpio, né? Dessa nova lei que favorece e beneficia artistas, celebridades que são amigos do rei, não é verdade? Não pessoas comuns, sem talento nenhum, não é? Que vivem apenas das migalhas que caem das mesas dos senhores do mundo e tem que achar isso muito bom e se contentar com isso, não é verdade? Ou então, né, irem à luta, né, atrás de uma recolocação no mercado de trabalho, em um novo mercado, né, em uma nova indústria, não é verdade? Pois bem, legítimas, eu vou entrar aqui no blog aqui, né, do Homem Obsoleto. Vamos pesquisar aqui uma matéria, né, sobre a mecanização, né, e a automação de nossos tempos, né, a nova economia, a nova indústria que está emergindo agora, né, nesses tempos da Kali Yuga, né, como dizia René Guénon, né, estamos na Kali Yuga, né, numa era de Saturno, né, a Saturnália, né, e também saiu, né, uma capa da Economist desse ano, dando alusão né,
às novas diretrizes de como será 2025, o ano que se avizinha, né? Pois bem, muitos canais falando mais do mesmo, né, sobre a mesma coisa, né, dissecando, esquadrinhando e tentando decifrar os enigmas dessa capa, não é mesmo? Sobre o que está imbuído aí, né, que vem os períodos de uma falsa paz no mundo, né, uma falsa tranquilidade, e então depois, né, um período em que a sociedade vai amargar, um período de transição de uma grande tribulação, não é mesmo? Mas isso é apenas o começo, né, de um período histórico que vamos nos testemunhar, não é mesmo? Então, analisando aqui, deixa eu entrar aqui numa matéria, né? Sobre o homem obsoleto, né? Deixa eu ver aqui. O homem é tão obsoleto que mata a sua própria espécie, né? Como diz aqui, né, aquela frase de Hermann Hesse, né, que diz também que o homem é o lobo do próprio homem, né? Não é verdade? Hoje em dia vemos exatamente isso, né? A criminalidade no nosso país prosperar, né? A ignorância, né? A alienação prosperar, na verdade. Hoje no jornal policialesco aí, todo mundo comemorando, né, a vitória do campeão aí de futebol aí, né? De um time de futebol aí que é campeão agora, todo mundo fazendo aquela algazarra, né? Porque o seu time foi campeão, né? Protestando, né? E todo mundo se bravejando, gritando, né? Pelo seu time campeão, não é verdade? Então vemos hoje em dia o domínio aí, né? Dessa energia frenética do povo em relação ao pão e circo, né? A adoração do pão e circo, né? A adoração e o culto, né? Culto a si mesmo, culto à idolatria a personagens do governo. Hoje em dia vivemos debaixo das rédeas governamentais, das rédeas, né, dos senhores do mundo, em que querem ser a vossa excelência e querem ser tratados como, né, autoridades, né? Nas escrituras dizem mesmo, né, que as pessoas devem obedecer às autoridades, primeiramente a Deus, né, depois às autoridades do homem, né, que dos homens na terra, não é mesmo? Mas vemos aí uma distorção dos valores aí, né? Quando uma lei é tirânica, abusiva, né, repressora e opressora da sociedade humana, então começamos a sentir as dores, né? Sentimos que algo está errado, não é verdade? Em que isso afeta a nossa vida diária, o que nós compramos no mercado, o aumento do custo do alimento. Vemos aí também, né, uma série de outras, né, questões relacionadas a incoerências aí relacionadas ao governo atual, né, que levanta muitos questionamentos, né, na verdade, ao comportamento desses personagens, desses fantoches, né, que estamos vendo aí, né, e como uma sociedade ignorante, né, é mais fácil ser manipulada, né. Pois bem, deixo com vocês essa análise e essa reflexão em mais um vídeo, em mais um Despertando as Ilusões Fabricadas. E até a próxima.